Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Qual que é o seu nome? Meu nome é Reinaldo, tenho 50 anos. Tá. Hoje a gente vai entrevistar os adolescentes da Ah, década de 80. A gente vai fazer umas perguntinhas e aí você vai respondendo como que era naquela... que era o sonho dos adolescentes naquela época. na década de 80, praticamente eu passei assim, o término da minha infância, a minha adolescência toda e comecei a minha fase adulta, né, dentro da década de 80. E o sonho da juventude naquela época lá era a gente completar a maioridade, completar 18 anos. Né? A gente queria ser independente, apesar que a gente tinha a nossa liberdade na época, porque os pais confiavam na gente, nas pessoas, e não tinha tanto problema de insegurança como tem atualmente. Então a gente tinha a nossa liberdade, né, mas assim vigiada e confiada pelos pais. E o nosso sonho era completar 18 anos e sei lá, e ser mais independente, sair, viajar, né? E esse é um dos sonhos, né, que a gente tinha. E conhecer o mundo, né? Porque a gente não tinha assim praticamente dimensão de qual o tamanho do país, o tamanho do mundo, né? Cada um fazia uma imagem do que passava na sua cabeça. Então, para a gente tirar essa dúvida, todo mundo queria sair de casa, viajar, conhecer outras cidades, conhecer outros países. Tá? Esse era um dos sonhos naquela época. Tá. E como que eram os namoros naquela época? Os namoros eram assim, bem praticamente superficial, né? A gente tinha muitos sentimentos, né? Pelas pessoas, pelas meninas, meninos pelos meninos. E o namoro era praticamente, né, um beijinho aqui, um beijinho ali. A gente tinha praticamente como desculpa para arrumar um namoro, ou ficar com uma pessoa, ficar com uma menina, ou ficar com um menino na época. As meninas também. Quais eram as roupas daquela época, assim? Estilo de roupa? A gente usava muito jeans e camiseta, né, e tênis. Isso a gente usava bastante. E a gente gostava muito de roupas coloridas, né? Como não se usa hoje. Então a gente usava bastante jeans, mas com roupas coloridas, cinto colorido, cinto combinando com tênis, com sapato, camiseta amarela, vermelha, verde, roxa. Então a gente gostava muito de roupa colorida na época. E quais eram as músicas, as bandas que faziam sucesso naquela época? Naquela época, a gente tinha muitos ídolos, né, na música. A gente gostava muito de música estrangeira também, mas depois, acho que no meio da década mais ou menos de 80, começaram a surgir as bandas nacionais, né, que a gente começou a curtir também. Mas até então a gente curtia muito cantores internacionais, banda como Michael Jackson, Madonna, Bee Gees, Queen, o ABBA, que também chegou um pouco na década de 80, mas eles surgiram mais na época de 70. Aí depois começou a surgir as bandas nacionais, né, que a gente passou a curtir também junto com as bandas internacionais, como os Paralamas de Sucesso, RPM, Legião Urbana, né, e daí pra frente. Como que era a escola? A escola a gente gostava de ir para a escola, né? Só que as escolas praticamente cada bairro, cada região da cidade tinha uma escola que realmente atendia toda a demanda do bairro, né? Então, praticamente naquela época o Estado dava conta, as escolas era todo pertencia todo ao Estado, né? Não como hoje a prefeitura tem uma parte e o Estado tem outra. Naquela época o Estado dava conta da demanda dos alunos, então praticamente os alunos que frequentavam as escolas eram alunos assim do próprio bairro. Então a gente
tinha amigos na classe, na escola, e os mesmos amigos da escola eram os nossos amigos do bairro, nossos amigos da rua, né? E praticamente a gente entrava no primeiro ano com uma turma na escola e praticamente a gente ficava com a mesma turma até a oitava série, né? Que era a primeira a quarta, de quarta a oitava. Então praticamente mudava alguns alunos, né? Mas praticamente 70%, 80% dos alunos eram os mesmos. Isso se algum não repetisse de ano, porque naquela época repetia de ano, né? Hoje não repete mais. Repete, mas é muito difícil. Naquela época repetia por nota, né? Porque praticamente a gente frequentava todo dia as escolas e reprovava somente por nota mesmo. E as escolas eram um ambiente assim tranquilo, um ambiente de muito respeito com os professores, com os diretores, né? Aí tinha até um detalhe que eu falo sempre, que o diretor, quando entrava na sala de aula, naquela época, o professor avisava que o diretor ia conversar com a gente na sala. Então, quando o diretor da escola entrava na sala de aula, todo mundo, os alunos ficavam em pé, aí a gente só sentava quando o diretor já pedia para a gente sentar. Aí a gente ouvia o diretor, ouvia o que ele tinha que dizer, todo mundo quietinho, obedecia, mas era legal, era gostoso mesmo. Como que vocês faziam os trabalhos de escolas, pesquisas? Bom, a gente fazia em grupo, como é feito hoje também, né? Ou em dupla, né? A gente fazia uma turma, só que a gente tinha que sair de casa para fazer as pesquisas e para a gente pesquisar algum assunto, alguma matéria, né? A gente tinha a biblioteca na cidade, né? Tem até hoje. A gente chegava lá e a gente tinha que pesquisar. Na biblioteca a gente ia procurar os jornais, né, que a gente tinha que fazer pesquisa, as revistas, tinha tudo na biblioteca, os livros, né, os mapas, os atlas da época. Então a gente pedia para o funcionário da biblioteca o livro que a gente estava querendo, o assunto, e eles tiravam cópia para a gente trazia para casa a cópia, fazia o resumo, passava no caderno e levava para a escola. Era assim, era várias etapas os trabalhos que a gente fazia, as pesquisas de antigamente. E como que era a relação do pai com o filho naquela época? Dos pais com os filhos, a gente praticamente não tinha uma relação tão interativa como é hoje, né? A gente tinha muito respeito pelos pais, tinha muito medo dos pais, medo assim de fazer coisa errada e eles não gostarem, não agradar, né, a eles e a gente ser punido por isso, né? Então a relação era assim, não vou falar fria, mas era uma relação de respeito, uma relação assim de poucas conversas, a gente não entrava muito em assuntos assim, que a gente fala hoje, mas falava mais de escola, como está indo na escola, né? As mães se preocupavam mais com a gente de saber onde a gente estava, de onde a gente ia, o horário que a gente tinha que voltar para casa, né? Determinavam os horários. E a relação era assim, era pouca conversa e mais olhares, né? Os pais já olhavam para a gente já sabia se estava agradando ou não o que eles queriam, se a gente estava certo ou se a gente estava errado. Era mais ou menos dessa forma. E as tecnologias, como que eram naquela época? Hoje evoluiu muito, mas naquela época já existia a TV colorida, claro, e muitas coisas assim que a gente não tinha aqui no Brasil, como um videocassete, uma filmadora, né? A gente praticamente via tudo. Na época tinha o pessoal que ia para o Paraguai, até hoje ainda tem, mas muito pouco, né? Hoje a maioria vem da China, né? Os materiais, os bens. Mas tinha excursão para o Paraguai, então tinha algumas pessoas que faziam esse tipo de excursão para o Paraguai, ia lá buscar determinados materiais, objetos, trazia para revender no Brasil, tipo um videocassete, tênis, que mais filmadora. Então a tecnologia existia, mas não
assim de fácil acesso para nós no país. A gente tem que buscar fora. E o que a gente tinha aqui era o LP de vinil, né? Não tinha muito que a gente ter aquela opção de CD que tem hoje. A gente tinha um Walkman, né, que foi muito famoso na época, que era um aparelhinho pequeno assim, que tocava uma fita cassete dentro e colocava o fone de ouvido, né? Então é como se fosse um celular hoje, né, com fone de ouvido plugado. Então a tecnologia era essa. E carro, praticamente só tinha carros nacionais, não tinha carro internacional, né, que o mercado ainda não estava aberto para carros estrangeiros. Então a tecnologia era bem assim restrita mesmo, ainda mais no nosso país. Lá fora a tecnologia acho que já era mais avançada, mas no nosso país era bem restrita e a gente tinha que buscar fora a tecnologia se a gente quisesse. TV, por exemplo, a gente só tinha TV de sinal aberto, né, como Globo, SBT que existe hoje, canal por assinatura, canal fechado não existia, TV a cabo na época não existia. Telefone, algumas pessoas tinham telefone fixo, não eram todas as pessoas que tinham. Algumas casas só possuíam o telefone, porque era muito caro na época a gente comprar uma linha telefônica, né? E celular nem pensar, a gente nem sabia que essa modernidade ainda ia chegar no país, né? Nem sabia que existia no mundo, né? Quem tinha micro-ondas, por exemplo, micro-ondas era uma coisa assim, né? Que praticamente só quem tinha dinheiro que mandava comprar um. A gente quase não usava essas coisas não.